Sejam bem-vindos, geração do conhecimento. Hoje nós estaremos tratando do assunto relacionado à nona característica para a identificação de um falso profeta moderno. Eu sou o pastor Wellington de Lima, sejam todos bem-vindos ao canal Terceiro Céu. Quero estar neste momento convidando você a estar se inscrevendo no nosso canal, deixando aí o seu comentário e dando um like. Qual seria então a nona característica de um falso profeta moderno? Uma forma como nós temos para poder identificá-lo. São pessoas que na realidade elas parecem com Cristo, elas andam como verdadeiros cristãos, o jeito de falar, o jeito de portar, o gesto, as mãos, tudo o que ela faz identifica ela como um possível cristão. Mas na realidade tratam-se de pessoas que estão infiltradas no nosso meio. Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 2, no verso de número 17, ele vai dizer o seguinte: nós não somos falsificadores da palavra, mas nós falamos a palavra de Deus na íntegra, com sinceridade, falando da verdade. Porque naquele período existiam muitas pessoas que eram falsificadores da verdade. Se colocavam como se fossem detentores da verdade, mas não era assim que procedia. Como nós podemos identificar esse tipo de pessoa? Certo é que esse é um tipo de grupo um pouco mais difícil de ser identificado. Por isso nós precisamos lembrar do que João vai escrever ali no capítulo de número 15, aonde Cristo declara: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai, ele é o lavrador. Aí observe o que ele diz: toda árvore que está em Cristo, toda árvore que está em mim, todo galho que está em mim e gera frutos, esse pertence a mim. No entanto, aquele galho que está em mim, mas não gera fruto, esse em algum momento ele vai ser arrancado pelo meu Pai. Palavras de Cristo Jesus. Então observa que todos nós estamos enxertados em Cristo, mas há uma pequena diferença entre aqueles que realmente produzem o fruto através da palavra e aqueles que na realidade simplesmente se portam ou se parecem com o cristão. O mesmo texto, Jesus Cristo vai afirmar o seguinte: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então, na nossa geração, precisamos compreender aquelas pessoas que realmente ministram a palavra, mas estão limpos pela palavra. Ou seja, não são apenas propagadores de uma mensagem. São pessoas que vivem segundo os parâmetros cristãos. Quando Paulo, escrevendo a Timóteo, um texto bastante conhecido e muito citados na maioria dos vídeos, ele afirma que nós deveríamos apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Ou seja, ao analisar a vida daquela pessoa, ao compreender a realidade em que ela está, os frutos que ela produz, a forma como ela se porta, ela em si não tem do que se envergonhar. Por quê? Porque a sua vida é pautada de acordo com a palavra de Deus. No entanto, esse grupo de pessoas tem se infiltrado na igreja, parecendo cristãos, mas não são. São, infelizmente, verdadeiros emissários, mensageiros do inimigo, onde estão ali apenas para desvirtuar, lançar uma pequena semente que possa germinar, e quando você achar ou pensar que é o trigo, você vai se deparar com o joio. Pastor, como que nós podemos identificar esse tipo de pessoa? Sempre à luz da palavra de Deus. Porque não é apenas pela aparência que você vai observar que aquela pessoa, ela detém ou não o conhecimento da verdade dentro de uma transformação real. Muitas pessoas hoje, elas falam da palavra de Deus, elas ministram a palavra de Deus. O próprio Satanás, ele citou a Bíblia no momento em que ele estava ali tentando o Senhor Jesus. Ele vai citar os textos sagrados, mas no mesmo instante
ele é repreendido. O que está faltando na nossa geração é a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito vai comunicar em nosso coração que eu e você somos filhos de Deus. E desta forma, jamais seremos enganados por aqueles que parecem ser cristãos, não são, mas mentem. Que Deus possa abençoar a todos.